A competência de área 6 visa avaliar se vocês conseguem interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão, tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Então, vamos lá para a primeira questão desse grupo. Um modelo de automóvel tem seu valor depreciado em função do tempo de uso segundo a função f de t igual a b vezes a elevado a t, com t em ano. Essa função está representada no gráfico. Não sei se vocês lembram, mas essa é uma função exponencial, né? Não se assustem, porque ela deu a fórmula, tem os valores ali no gráfico, né? Está só me mostrando como é que o tempo de uso se relaciona ao valor do automóvel. Não é linear, não é a cada ano cai a mesma quantidade, é um outro jeito. Qual será o valor desse automóvel em real ao completar 2 anos de uso? Bom, se a gente olhar aqui, olha, 2 anos de uso, a gente tem o valor, está mais ou menos aqui, está entre 43 mil e 54 mil. Não ajuda em nada a gente, porque todos os valores aqui do enunciado estão nessa mesma situação. O que a gente vai precisar fazer? A gente vai tentar descobrir qual que é essa função, b vezes a elevado a t. E a gente tem algumas informações no gráfico que podem ajudar a gente, olha. Então, aqui, ó, no período zero, o carro valia 60 mil. Então, eu sei que f em t valendo zero é 60 mil. Então, eu sei que vai ser b vezes a elevado a zero, que é 60 mil. A elevado a zero é 1. Então, eu sei que o b é 60 mil. Beleza, falta descobrir o a. Então, agora, a minha função, né, a minha f de t, vai ser 60 mil vezes a elevado a t. Falta descobrir quanto que é o valor de a. Existem diversas possibilidades aqui no gráfico, né, para saber qual que é. Mas, assim, vou usar esse daqui, de 54 mil. Por quê? Porque é 1, né? Então, a conta vai ficar mais fácil. Então, eu sei que quando o t, desculpa, vale 1, eu sei que vale 54 mil. Né? Então, vou substituir na minha função. 60 mil vezes a elevado a 1 é igual a 54 mil. Então, eu descobri que a vai ser 54 mil dividido por 60 mil. Simplificar aqui, dá para dividir em cima e embaixo por 10, 54 por 10, não, por 6, desculpa, 54 por 6 dá 9 sobre 10, e descobri que o a vale 0,9. Então, com isso, a minha função ficou sendo b, que é 60 mil, vezes a, que é 0,9, elevado a t. Então, 60 mil, eu tenho que descobrir quanto que está depois de 2 anos, 60 mil, vezes 0,9 ao quadrado. 0,9 ao quadrado é 0,81. Então, 60 mil vezes 0,81. Bom, aí aqui precisa fazer a conta, né? Eu já tinha feito a conta antes, isso vai dar exatamente 48.600. Ah, professora, está muito difícil fazer a conta. Então, vamos estimar. 60 mil. Se eu multiplicar por 0,81, pense que isso é como se fosse 80% de 60 mil, né, que é o 0,8, mais 1% de 60 mil. Faltou um aqui. 80% de 60 mil são 48 mil. E 1% de 60 mil são 600. Então, daria os 48.600. É um outro jeito. Eu acho que porcentagem ajuda. Então, alternativa C. Bom. Vamos para a próxima, 25. O cartão microSD é um tipo de mídia utilizado para armazenamento de dados, arquivos, fotos, filmes, música, etc. Um usuário tem um cartão microSD de 16 GB e, utilizando o seu computador, visualiza em termos percentuais os dados armazenados no cartão conforme o gráfico.
Então, o gráfico traz o que tem de música, de fotos, de vídeos, aplicativos e espaço disponível. O usuário adquiriu um cartão do mesmo tipo, mas com 32 GB, com o objetivo de gravar os seus dados do cartão de 16 em seu novo cartão de 32. No entanto, para aumentar o espaço de armazenamento possível, decidiu não gravar suas músicas no cartão novo. Analisando o gráfico, o espaço disponível no novo cartão de 32 GB em termos percentuais é igual a... Então vamos lá, vamos tomar bastante cuidado aqui. Ele traz as informações de 16 GB e depois isso vai ser passado para 32, né? As músicas não vão mais ficar no micro SD. Então, a gente vai ter que desconsiderar isso. Vamos com calma, né? O espaço disponível atualmente é de 30% de 16. Então, 30% de 16 vai dar 4,8. Então, 4,8 gigas que tem disponível. E, além disso, música é 10% de 16. 10% de 16 é 1,6 gigabytes. No pendrive novo, ele vai ter vazio o 4,8 gigabytes mais os 1,6 gigabytes. Né? Então, o pendrive novo. Vamos pensar no pendrive novo. O que vai ter vazio? Ele tem 32 gigas. Então, ele já vai ter a mais 16 gigas, porque o pendrive tem 16 gigas a mais, né? Mais os 4,8 gigas que já estavam vazios ali nos de 16, mais 1,6. Então, ele tem tudo isso vazio agora. Então, aqui dá 16, dá 20, 21, 22,4 gigabytes. 22,4 gigabytes em 32. Então, eu tenho que descobrir quantos por cento isso é. Um jeito de fazer isso é pela divisão, né? Dividindo 22,4 por 32. A gente iguala as casas decimais, corta aqui, 0, acho que vai dar umas 7 vezes, deixa eu ver se 7 dá, acho que sim. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 2, 14, vai dar exatamente 0,7. Então, 0,7, que é a mesma coisa que 70%. Ah, professora, eu não sei fazer essa conta, né? Como é que eu faço? Pode fazer por regra de 3. Então, vocês podem dizer aqui assim que 32 é 100%, quanto que é 22,4. Ou então, podia ir no chutômetro, né? Ó, se eu tinha 32 gigas, 25% de 32 gigas é 1/4, que são... Opa! 25% de 32 gigas vai ser 1/4, que é 8. Então, 50% são 16 e 75% seriam 24. Né? Então, é menos que 75% que você tem. Então, você já sabe que seria uma dessas três. Então, ficaria mais fácil de você estimar, né? Caso vocês não lembrassem. Mas não é tão difícil, só fazer uma regra de 3 aí, tá bom? Então, só lembrar, o que no pendrive novo vai ter vazio? Os 16 GB a mais que você comprou, os 4,8 que já tinham disponíveis no de 16 GB, e mais a parte de música que você não vai colocar, que equivale a 1,6 GB. Então, são 22,4 vazios, num total de 32. Isso é mais que a metade, né? Daí 70%. Beleza? E a 26, um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo por 8 anos e depois revendê-lo. O quadro mostra em real, para 5 modelos de carro, o preço de compra, a despesa estimada de uso do carro por ano, combustível, seguro, manutenção e o valor estimado da revenda do carro após 8 anos de uso. Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor despesa total é... A gente vai precisar analisar cada uma das situações, cada um dos carros, né? Então, ó, vamos pensar assim, o carro 1, ele comprou por 46 mil, gastou 4.200 por ano e vai vender por 14 mil. Então, ele gastou os 46 mil, né? Além disso, vou colocar assim, tá? Que ele gastou, então é menos 45 mil. Ele gastou ainda 8 vezes
os 4.200 de custo anual, e no final ele vai recuperar 14 mil. Não vou parar para fazer a conta aqui, vou colocar o resultado direto, né? Mas no final ele vai ter tido um prejuízo 65.600, ele vai ter gastado bem mais, né? O carro 2, ele comprou por 55 mil, gastou em 8 anos 4 mil reais em cada um dos anos e depois recuperou só 10 mil. Essa conta aqui dá menos 77 mil, porque o preço do carro foi maior, né? E ele revendeu por menos aqui. O carro 3, ele pagou 56 mil, gastou por ano 4.900, então 8 vezes 4.900, mas pelo menos conseguiu vender por 16 mil, né? Então aqui ele perdeu 40 mil nesse só de venda e mais ainda o custo do carro, né? Então ele gastou aqui 80 mil. É claro, né, que tem todo o benefício de ter ficado 8 anos com o carro, né, gente? Não estou dizendo que é só prejuízo. O carro 4, ele pagou 45 mil. Cada um dos anos ele gastou 5 mil e recuperou só 7 mil. Esse daqui tá na cara que é uma situação ruim, então menos 73 mil reais. E o carro 5, ele pagou 40 mil, então ele pagou menos do que os demais, gastou 6 mil a cada ano e conseguiu vender por 15 mil, conseguiria vender por 15 mil. No total aqui daria menos 70... eu fiz errado a conta aqui, gente, aqui é 88, tá? Eu copiei errado, na verdade, né? Porque eu já tinha feito aqui. Aqui é 88 e aqui sim é menos 73 mil reais. Então, qual foi o carro que resultou numa despesa menor? O carro 1. Então, é a alternativa A. Tá bom? Bom, é isso. Essa competência, então, tinha 3 habilidades associadas a ela. A questão 24, que era da depreciação, né, do automóvel, a função exponencial, ela tem um acerto de 35,3% no campus e 22% só no Enem. A outra questão, que era do micro-SD, 47,1% do campus acertou, né, das duas turmas de eventos, e 15% só acertou no Enem. O pessoal foi muito para 70%. Somou, né, fez 30% mais 10% da música, 30% mais 30%, que daria 60 mais 10 da música, né? Então, foi um erro aí bem básico que foi cometido. E a questão 26, que é essa do carro, 49% acertou aqui no campus e lá no Enem só 13%. A maioria colocou que era o carro 5, porque o carro 5 custou menos e foi revendido por mais, né? Comparado com os outros. Só que ele custava mais por cada ano, então não compensou. Né? Então o pessoal foi atraído por essa questão de quanto que comprou e quanto que revendeu. Bom, vamos para a última competência diária aí, a 7ª.